Eu não tenho o Lula na mais alta conta do estrategista político, assim, eu entendo que ele tem certas habilidades para essa sujeira que é a República Brasileira, para fazer todos esses escambos no escurinho, nos bastidores, para trazer determinadas pessoas para o seu lado, mas ele fica muito incomodado quando as pessoas não se ajoelham diante dele para rezar para São Lula. Ele precisa ter o controle de tudo e ele precisa ser visto como o chefe máximo, o único que manda. Quando ele sente que não é assim, é que há pessoas que têm algum tipo de independência ou, evidentemente, de ressalvas em relação a ele fica com essa ansiedade pueril de reafirmar a sua autoridade. E só fica reafirmando a sua autoridade o tempo todo quem justamente não a tem na prática. Então, se você pegar aí as últimas declarações do Lula, ele duvidou que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, seja mais independente do que foi o Henrique Meirelles lá no governo dele. Ele começou a atacar de uma maneira completamente gratuita o Campos Neto, que tem mandato até 24, que é um mandato não coincidente com o mandato presidencial, né, justamente para que se garanta ali um pouco mais de autonomia ao Banco Central, que é algo que também incomoda o Lula. Incomoda o Lula a autonomia dos outros, dos órgãos, das pessoas, a independência. O Campos Neto, inclusive, está falando nesse momento, está dando uma palestra, vamos ver se ele vai reagir de alguma forma, como é que ele vai se comportar diante desses últimos ataques histéricos do Lula. Em relação às Forças Armadas, é a mesma coisa. Ele está trazendo a público uma tensão que precisa ser resolvida entre as instituições, entre as pessoas que têm comando, cada um sobre a sua área, o comando civil, o comando político, o comando militar. Isso não é uma briga partidária para ser colocada no debate público dessa maneira. Já falei muitas vezes e repito, a segurança pública, a defesa do país e outros momentos sensíveis dependem de uma hierarquia clara, dependem de uma comunhão de forças que possam agir imediatamente conforme elas forem sendo acionadas pelos mecanismos legais e pré-existentes. Então não dá para ficar nessa tensão total entre o governo, o poder executivo e as Forças Armadas. Que militares tenham ressalvas, tenham críticas, acreditem, por exemplo, que o Lula deveria estar preso, isso é da individualidade. Agora, isso é que a cúpula das Forças Armadas, por mais problemas que tenham, ela não se aventurou num golpe militar. Ela não compactuou com o bolsonarismo num golpe militar. A gente está falando da cúpula das Forças Armadas, dos militares da ativa. Tem um ou outro aí, militar da reserva, que esteve envolvido nesse 8 de janeiro. Agora, isso é bem diferente do comando militar. E houve um problema já que ficou claro nesse 8 de janeiro que não pode haver nunca mais. Né? Eu digo e repito, felizmente tem ninguém querendo entrar em guerra com o Brasil, mas não pode haver nunca mais um gabinete de segurança institucional que dispensa militares num dia e aí no outro o Palácio do Planalto, cuja segurança é a responsabilidade do GSI, fica vulnerável para um bando de delinquentes que invade e depreda patrimônio público. Aí se diz, mas é que a gente não confia nos militares. Olha, a partir do momento que você dispensou todo um contingente, seja qual for o motivo, ainda que seja desconfiança, e você não colocou a tempo nada no lugar, você não deu ordem para ninguém proteger ordem que eventualmente tenha sido descumprida, para que você pudesse acusar aquela pessoa de descumprimento da ordem, então a responsabilidade é sua. Então, assim, o GSI tem responsabilidade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É claro que existe um monte de outras responsabilidades que estão sendo apuradas. Agora, o Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, já está sendo muito criticado nos bastidores como alguém que não tem a competência para a função para a qual o Lula nomeou. Então, assim, tem uma questão aí bastante sensível em relação ao 8 de janeiro e em relação a tudo que virá a partir de agora. O Lula se incomoda. O Lula quer que todo mundo se ajoelhe diante dele. E aí ele sai falando mal das Forças Armadas em público. A gente sabe muito bem que o Múcio, que é o ministro da Defesa, que foi colocado justamente por ter essa interlocução com grupos divergentes e com os militares,
ele fica numa situação pior do que a que ele já estava antes. Quer dizer, o cara está ali na fogueira tentando fazer essa interlocução, tentando estabelecer algum tipo de alinhamento institucional. E o Lula vai e joga mais lenha na fogueira, aí você tem generais que acham que ele está queimando ponte, gente que não vai vir a público para reagir, como você disse. Então, assim, é essa necessidade do Lula de controlar absolutamente tudo e de se incomodar com a independência, com a autonomia, com o pensamento dos outros. Isso que muitas vezes no noticiário a gente vê sendo atribuído exclusivamente ao PT, que está lá fazendo filtro ideológico, vetando cientista, porque já criticou o Lula na fase das investigações. Tudo isso tem dedo do Lula, dessa insegurança dele. Se ele é o chefe das Forças Armadas e a cúpula não tentou um golpe, ele tem a caneta do Poder Executivo na mão, ele tem que fazer o trabalho dele. Se alguém descumprir ordens, essa pessoa vai ser responsabilizada e punida nos termos da lei. Eventualmente, pessoas que estejam subjugadas ali ao Poder Executivo vai ser exonerada. E é isso. O resto é articulação para todo mundo se dar bem e ficar na mesma página na hora de necessidade de segurança pública, defesa do país e integridade da população brasileira. Esse mimimi histérico no debate público, de entrevista, pronunciamento, como se fosse tudo um partido político, como se os militares que tiveram cargo no governo Bolsonaro, somado a esses aloprados da reserva, representassem toda a cúpula militar que está lá caladinha e que não tentou um golpe de Estado, senão haveria, né? Porque justamente são forças armadas. Tem lá um arsenal de guerra que, se fosse colocado em prática, teria derrubado o governo. Mas isso não aconteceu. E você ficar botando fogo nessa confusão só prejudica essas relações tão importantes para o país.